O vídeo começa com o Tico abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa e pergunta onde tem um barzinho aqui na cidade, e ela responde que tem um ali na frente. O youtuber então pergunta qual o nome dela. Ela responde que não é da conta dele. Ele fala que ela não precisa tratá-lo assim, que ele é novo na cidade e só está tentando obter uma informação e só queria saber o nome dela. Em seguida, ele se despede e vai na direção da sua Lamborghini, mas a mulher vê a burrada que estava fazendo e na mesma hora chama ele perguntando se o carro é dele e se apresenta para ele. O youtuber confirma que sim e pergunta o que ela quer, e ela responde que gostou do carro e que quer ir com ele para mostrar a cidade e para dar uma volta com ele na sua Lamborghini. Ele questiona ela que ela não queria falar o seu nome. Dessa vez ela fala seu nome e que não gosta muito de falar com estranhos e por isso não rendeu muito papo com ele. Em seguida, ele pergunta se uma bela jovem igual a ela não tem um namorado ou se ela está solteira. Ela fala para ele que está muito solteira. Ele então fala que vai poder dar uma volta com ela e chama ela para entrar na sua Lamborghini. Ela fala que vai gostar muito porque deve ser muito confortável esse carro. Ele pergunta se ela já andou em uma Lamborghini antes e ela responde que nunca e que está muito animada. Ele então vai para dentro do carro com a garota e ela fica super impressionada. Dentro do carro, o youtuber fala que ela é uma mulher muito linda e que ele está procurando uma garota igual a ela para namorar e levar a sério, mas que está difícil encontrar uma mulher genuína hoje em dia. A garota fala que também está difícil encontrar um homem que vale a pena. Ele fala que é verdade e que está difícil sim de achar uma pessoa para se relacionar. Ele então pergunta o que ela espera dele, e ela fala que espera que ele trate ela como uma rainha e que pague todas as coisas que ela precisar, porque ela é uma mulher que gasta muito dinheiro. Além disso, ela fala para ele ir no shopping para ela fazer algumas compras. O YouTube então a questiona e diz a ela que ele nem a conhece ainda e ela já quer gastar o seu dinheiro. E ele fala que não é assim que vai funcionar. Ele então fala que ela já demonstrou ser muito interesseira e que ele já desistiu de sair com ela. Ela fala que ele não é essas coisas todas e que ela só queria ficar com ele por causa do carro, porque ele é muito feio. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela desce do carro e fala que ele é muito feio e que só um carro desse para ele ficar com uma mulher. Mas no fim, ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. Iniciamos o vídeo com Damon abordando essa garota. Ele pergunta se tá tudo bem com ela e se pode pegar o número dela. Ela fala que tá tudo bem, mas que ele é muito velho e tá parecendo o pai dela, e sai andando sem dar nenhuma chance. Damon fala que ela foi muito rude e que ela vai se arrepender. Em seguida, ele caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a mulher percebe que a Lamborghini que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem falar com ele na mesma hora, toda empolgada, demonstrando interesse. Ela vem até a Lamborghini e pergunta se o carro é mesmo dele. E pergunta como ele consegue ter um carro tão luxuoso como esse. Damon fala que ele tem a sua própria empresa e que esse é apenas um dos seus carros de luxo. A mulher se apresenta para ele e pergunta se ele ainda quer pegar o número dela. Ele fala que sim, mas que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que não queria ter dito tudo aquilo. Damon fala que tudo bem e pergunta se ela é casada, e ela responde que não, que ela tá solteira. Ele então fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini dele. Ela vai no mesmo instante, muito interessada, e fala que essa é a sua cor preferida. E vamos ver o que isso vai dar, se o YouTube vai levar ela para sua casa ou se ele vai botar ela para correr do carro.
Já dentro do carro, papo vai, papo vem e o youtuber pergunta o que ela faz da vida. E ela responde que ela é dançarina e que trabalha muito. Ele então fala que ela deve saber dançar muito bem. E ela fala para ele que ela tem muito as manhas. Ela então pergunta qual os planos dele para hoje. Damon fala que está pensando se vai levá-la para sua casa, mas que ainda não decidiu porque ela chamou ele de velho. Ela então fala que está arrependida por ter dito aquilo. Ele então pergunta por que ela saiu andando e nem quis falar com ele. E ela fala que estava com muita pressa e que tinha compromisso. Ele então pergunta se ela ainda não tem um compromisso. E ela responde que não, porque preferiu ir com ele para a sua casa e conhecer os seus outros carros de luxo e conhecê-lo também melhor. Porém, nessa hora, o Damon fala que só tem um probleminha, que ele não quer mais levá-la para a sua casa e nem conhecê-la. Ela então pergunta o porquê, e ele responde que é porque ela é muito interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então desce do carro, dá a volta e pede para ela descer. Ela fala que não vai descer do carro, e ele fala que não vai falar de novo e que é para ela descer. Em seguida, ela desce do carro e sai xingando o youtuber, mas acabou se dando mal. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube. E que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naye abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor.
Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Nayer. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Nayer então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nayer. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a garota e fala que ela parece estar bem e fala que achou ela muito linda. Ela responde que está indo embora para casa e não quer ser incomodada. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela sai andando e o ignora. Então ele caminha até a sua Lamborghini e na hora que a garota vê a máquina do youtuber, é aí que o interesse acontece. A mulher, que já vem na mesma hora pegando na mão dele e se apresenta para ele. Ele então pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito. Então, ele pergunta se ela é daqui e ela responde que não, que ela é de Seattle. Ela fala que gostou muito do carro dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele no início. Então, o youtuber fala que se mudou para cá e está tentando encontrar uma lista de lugares que sejam bons para ir e pergunta para ela se ela tem algum lugar que ela conhece. Ela responde que tem um shopping muito bom aqui perto. Ele pergunta se ela quer comprar alguma coisa e ela fala que sim, que quer fazer compras. Nate então fala que ele está com fome e que gostaria de comer alguma coisa. Ela fala para ele que lá também tem restaurante e deixa claro o interesse de ir para o shopping para ele comprar coisas para ela. Então, depois de combinarem de sair, ele fala para ela entrar no carro. A garota não perde tempo e entra na máquina do Nate, achando que vai se dar bem com ele. E vamos ver o que vai acontecer.
Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está bem solteira. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele e saiu andando. Ela fala que achou que ele seria só mais um cara normal tentando dar cantada nela, mas que viu que ele é diferente. O YouTuber pergunta diferente como? E ela responde que ele é um cara bem sucedido e tem um belo carro. Papo vai, papo vem, e ele fala pra ela que não vai rolar deles irem pro shopping, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que não quer sair com mulher interesseira e pede ela pra descer do carro. A garota desce do carro sem falar nada e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota no carro e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que está com seu carro ali e que a sua gasolina acabou e pergunta se ela não pode arrumar alguns dólares para ele colocar gasolina no seu carro. A mulher fala que não tem dinheiro para dar para ele e pergunta como que ele sai de casa sem ter dinheiro para colocar gasolina. O YouTube então explica que na verdade ele inventou isso tudo e só queria falar com ela, porque achou ela muito atraente, e pergunta para ela se ela tem namorado ou algum homem. Em seguida, ela responde que tem namorado e ele tenta pegar o número dela, porém ela fala que ele está incomodando e manda ele ir embora. O YouTube então vai em direção ao seu glorioso Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher vê que está fazendo burrada e na mesma hora vai atrás dele perguntando o seu nome e se apresenta para ele. Então ele pergunta se ela já andou em um carro igual ao dele, e ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta. Então ele fala para ela entrar no carro com ele, e já nem parece mais que ela tem um namorado. Dentro do carro, ele pergunta qual é o homem certo para ela. Ela responde que com certeza é ele e ele pergunta por quê. E ela responde que é por causa que ele tem um Corvette e parece ser um homem bem sucedido. Depois deles descerem do carro, o YouTuber fala que vai tirar algumas fotos dela junto com o carro porque elas vão ficar muito boas. Ela concorda e ele tira as fotos para ela. Em seguida, ele pede para ela passar o número para ele, e quando ela fala o telefone para ele, na hora de salvar, ele fala que vai salvar o nome dela como garimpeira de ouro. A mulher sai toda sem graça e vai embora sem dizer uma palavra, e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e fala que ela está incrível, e em seguida ele pergunta se ela tem um nome. E a garota responde para ele que pergunta mais besta, que é claro que ela tem um nome, e pergunta o que ele quer com ela. Ele então fala que se chama London e achou ela muito linda e se apresenta para ela tentando pegar na mão dela. Porém, ela demonstra pouco interesse em pegar na mão dele. O YouTuber então pergunta se ela não está interessada em conhecê-lo. E ela responde que ela não quer arrumar dor de cabeça para ela agora. E fala que está procurando um tipo diferente de cara, onde claramente não seria ele. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que já disse que ele não tem chance com ela.
O London então a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que ela vê que o cara está de nave e é aí que a mágica acontece. Ela, na mesma hora, pede para ele esperar e diz a ele que, embora eles não se conheçam, eles podem se conhecer melhor. London então fala que era isso que ele queria, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela então fala que eles podem sair juntos e dar uma volta no carro dele, mas London a questiona que ele ainda não tem o telefone dela. A mulher fala com ele que lá dentro do carro ela vai passar o telefone para ele, mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que faz sim, que ela só estava sendo um pouco difícil. O London então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá muito solteira. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e fala que eles podem conversar mais à vontade lá dentro. Ela dá a volta e entra no carro sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ela pergunta para onde eles vão. O London responde que ele quer conhecê-la melhor antes deles irem fazer alguma coisa. O London então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde para ele que isso não importa, mas que ela está com fome e aqui perto tem um bom restaurante. O London fala para ela que acha ela muito linda, mas que sinceramente ela não queria nada com ele e não deu nenhuma moral. Ela então fala que resolveu dar uma segunda chance para ele e que agora eles têm que aproveitar o momento, e fala que também quer ir no shopping para fazer compras. Nessa hora, o London fala que não vai comprar nada para ela e nem vai aproveitar nenhum momento, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que foi só ela ver o Corvette dele que ela queria sair com ele. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela tenta negar os fatos, mas desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Kai abordando essa garota em frente a um fast food. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome, e depois dela falar que se chama Brianna, ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. E ela responde que ela está apenas tomando sua bebida bem tranquila. Ele então pergunta se ele pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não mexe com o Instagram. O YouTube então continua investindo na garota e pergunta se ela mora aqui na cidade. Ela responde que sim, que ela sempre morou aqui. Ele então fala que ele é novo aqui na cidade e está fazendo amizades com as pessoas daqui. E fala que ele está na cidade a negócios e que ele tem uma empresa de calçados. Ele fala que achou ela muito linda e que ela poderia ser sua assistente. Porém, a garota rejeita o convite dele. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela já terminou seu namoro já faz algum tempo. O rapaz então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não passa telefone para estranhos. Ele então a deseja uma boa tarde e vai na direção do seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher que o rejeitava não resiste ao carro de luxo do YouTuber e na mesma hora vai atrás dele toda arrependida. Ela bate no vidro do carro e pergunta qual é mesmo o nome dele. Ele então fala seu nome e fala para ela dar a volta no carro. Ele então pergunta o que ela quer com ele. E ela responde que ele queria pegar o número dela e pergunta se ele ainda quer o seu número. Ele responde que ele queria pegar o número dela, mas ela disse que ele não tinha nenhuma chance. Ela fala que viu que ele faz o tipo dela e que ele é bem sucedido. Ele então não perde tempo e chama ela para entrar no Corvette dele e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele pergunta o que ela faz. Ela responde para ele que ela é uma professora. O YouTube pergunta se os alunos da escola gostam muito dela. E ela responde que sim, que ela também gosta muito de dar aulas. Em seguida, ele pergunta por que ela não queria nada com ele antes de ver o seu Corvette. E ela responde que ela quer uma pessoa bem-sucedida para fazer parte da vida dela. E que toda mulher pensa assim, mas nem todas são sinceras.
Ele então pergunta se ele não tivesse o carro de luxo, se ela teria dado uma chance para ele. E ela responde que não e que não iria querer perder o seu tempo com ele. Então, nessa hora, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro questionando, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo youtuber. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like sensacional. O vídeo começa com London chavecando essa mulher. Ele fala que ela tá linda e pergunta qual o nome dela. Porém, a mulher manda ele calar a boca e sai andando. Ele então pergunta por que ela tá sendo rude com ele e caminha até o Corvette e destrava o alarme da máquina. A mulher morde a isca e vem perguntando se o carro é dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Então ela vem até ele e fala para ele pegar o número dela. London a questiona por que ela estava sendo tão rude com ele e se apresenta para ela. Ela responde que está tendo um dia muito ruim e que agora ela vai tratar ele melhor e pede desculpas. London então fala que agora ela está conversando com ele de forma amigável e fala que ela é linda demais. A garota agradece o elogio dele. London então passa o telefone para ela anotar o seu número e sem nenhuma dificuldade a garota passa para ele o seu contato e fica achando que ela vai se dar bem com London. Ela pergunta para ele se ele pode dar uma carona para ela até o lugar que ela estava indo. London fala que sim e chama ela para entrar no seu Corvette. Ela entra na máquina e fica maravilhada com o carro e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, ele pergunta se ela ia voltar para falar com ele se ele não tivesse esse carro. A garota fala que certamente não. Então London fala que é melhor ela descer do carro e ir embora sozinha, porque ela só quer ficar com ele por causa do carro. Ele fala que não sai com a garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro e a deseja um bom dia. Ela desce do carro e ele fala para ela pensar melhor nas suas atitudes e ela fala que é ele que vai sair perdendo. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua com seu cachorro para fazer o teste da interesseira. Na sequência, passa uma linda e bela mulher que fala que o cachorro é muito bonito e pergunta o que eles estão fazendo ali. Então, o youtuber fala que perdeu todas as coisas que ele tinha e não tem outra opção a não ser estar nas ruas. Além disso, ele fala que sua mulher levou todas as suas coisas. A garota pergunta quanto tempo ele está ali. Então, Nate fala que já está há 2 semanas nas ruas e já tem 2 dias que ele e seu cachorro não comem. Ele fala que se mudou para a cidade para realizar os seus sonhos e acabou perdendo sua esposa e tudo que ele tinha conquistado. Ele fala que está muito difícil morar nas ruas. A garota fala que vai ajudá-lo a se reerguer. E em seguida ela abre a bolsa e tira $1000 e entrega para Nate e fala que agora ele e seu cachorro poderão comer. Ela explica que esse dinheiro era para arrumar o seu carro depois de um pequeno acidente que ela teve. E que passou no banco mais cedo para tirar o dinheiro, mas que ela está dando de coração para ele. Então, Nate fala que não precisa de tudo isso e que apenas $100 é o suficiente para ele. Ela fala que ele pode ficar com o dinheiro e alugar um hotel para ele ficar. Em seguida, Nate agradece e fala que o seu carro está logo ali na frente e que a única coisa que sobrou para ele foi o seu carro.
e pergunta se ele pode dar uma carona para ela. E ela concorda e aceita o convite. Então, eles vão caminhando até a Lamborghini Urus de Nate, e quando ela vê que ele tem uma Lamborghini, ela fica muito surpresa. Nate então fala que vai explicar tudo para ela e fala para ela entrar no carro. Dentro do carro, Nate agradece ela novamente por ter ajudá-lo e que ela é uma pessoa muito legal. Em seguida, ele pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não. Ele fala que ela é linda demais para estar solteira e ela agradece o elogio. Na sequência, Nate fala que tem que dizer a verdade a ela, que ele está fazendo um experimento social para ver se as pessoas seriam humildes e genuínas e iriam o ajudar. Ele explica que ele não é um sem-teto e que faz experimentos sociais e que ela foi muito legal e genuína com ele. Então, ele tira $20.000 de um envelope e fala que está dando ela de coração por ela ter o ajudado. Ele explica que ninguém lhe deu nenhum dólar e que ela deu para ele $1.000 e foi muito generosa com ele e dá um abraço nela. Então, ele fala que ela merece os $20.000. Então, Nate pega o telefone dela e combina de saírem para almoçar. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e pergunta como ela está. Ele pede licença e pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Alegra, ele fala que viu ela de longe e que não queria perder a oportunidade de vir falar com ela, porque achou ela muito linda. Porém, a garota fala que acabou de deixar o namorado dela no serviço e já dá uma tirada nele. Então, o YouTube fala que é uma pena, se despede e vai em direção ao seu Corvette, e é aí que a mágica acontece. A garota não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTuber fala que sim, então Kilo pergunta se ela quer tirar algumas fotos, e ela fala que sim e começa a tirar as fotos com ele. Em seguida, ele chama ela para eles conversarem mais à vontade dentro do carro. E é claro, ela aceita e entra com ele no Corvette. E fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta se realmente ela tem um namorado porque ela entrou no carro dele. Ela fala que mentiu, que ela não tem namorado e é só um amigo. Então ele chama ela para descer do carro e fala que precisa falar uma coisa para ela. Ele pede para ela passar o seu telefone e ela passa na mesma hora. Quando ele vai anotar, ele fala que vai salvar como garimpeira de ouro, porque ela demonstrou ser uma garimpeira. Porque não queria falar com ele e viu seu carro e mudou de ideia. Ele a deseja um bom dia e entra na sua gloriosa máquina, e ela acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Londo pedindo licença para essa mulher. Ele fala que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome, e estica a mão e tenta cumprimentá-la, mas a garota nem liga para ele e continua andando. Então Londo pergunta se ela não pode falar com ele e fala que ela está com o corpo malhado e perfeito e elogia a garota. Ele pergunta o que ela vai fazer e ela responde que está indo para a academia. Em seguida, o YouTube fala que está precisando de uma parceira na academia para malhar junto com ele e pergunta à garota se não pode ser ela. Ela então fala que é melhor não, porque ela não o conhece. Londo então pergunta se eles não podem sair para beber ou jantar juntos,
Porém, a mulher fala que tem namorado, rejeita o convite do youtuber. Ele tenta pegar o número dela, mas sem sucesso. Vendo que não vai ter chance com ela, London caminha até o seu glorioso Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. London confirma que sim e fala que é novo na cidade e está tentando achar um bom restaurante e que ele queria que ela fizesse companhia para ele, mas ela está sendo muito rude com ele. Então ela fala que agora ele pode pegar o número dela e passa para ele o seu telefone. Em seguida, ela aceita o convite dele para sair e entra no carro sem pensar duas vezes depois que a mágica está feita. Dentro do carro, London pergunta por que ela não queria falar com ele e não quis passar o seu telefone. Então, ela fala que não passa telefone para desconhecidos e que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Mas agora ela viu que ele é um cara legal. Ele fala que abordou ela normalmente, igual ele fala com várias pessoas. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela fala que é de Houston e London fala que é da Nigéria. Depois de dar várias voltas no carro, London para o Corvette e fala que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. A garota fala se ele está falando sério. London fala que sim e manda ela descer do carro. E fala que ela não queria nada com ele e foi só ver seu carro que ela mudou de ideia. Ele chama ela de garimpeira e ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado. Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga. Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa, e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem, e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço. Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério. Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho. Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele. Ela pergunta se esse é mesmo o seu carro e ele confirma que sim e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez e ela responde que não. Então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele.
Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal, e em seguida ele leva ela até a sua casa. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela, porém ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai. E depois dela falar que ela está bem, ele fala que se chama Naya e se apresenta para ela. Em seguida, ele pergunta para onde ela estava indo, e a mesma responde para ele que estava indo para a casa de um amigo. Ele então fala para ela que ele é novo na cidade e que está tentando fazer novos amigos. Ela então responde que não está interessada. Ele então pergunta se ela tem um namorado, e ela responde que sim e fala que tem que ir embora agora. Ele então não desiste facilmente e continua insistindo com a garota. Ele pergunta se ela pode passar o seu Instagram ou seu WhatsApp para eles manterem contato e sair qualquer dia desse. A mulher fala que já disse que não está interessada e que ele está incomodando e fala para ele se tocar. Naya deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E quando a mulher vê que o cara que ela acabou de rejeitar tem uma super Lamborghini, na mesma hora ela vem batendo no vidro do carro, toda arrependida. O Naya desce do carro e pergunta o que ela quer.
Ela então pergunta para ele se ele ainda quer conhecê-la. Nair fala que queria, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então pede para ela entrar no carro dele e ele dá uma carona para ela enquanto ela vai se redimir com ele. Nair fala que tudo bem e chama ela para entrar na sua Lamborghini. E a mulher entra no carro e fica toda encantada. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que está muito solteira. Ele então questiona ela por que ela mentiu que ela tinha namorado. E ela fala que sempre fala que tem namorado porque fica com medo de pessoas maldosas. Nair fala que ele só queria conhecê-la e que ele foi muito simpático com ela e ela não precisava ter tratado ele daquele jeito. Ela responde que sim, que é verdade e pede desculpas para ele. Nair então aceita suas desculpas. Em seguida, ele fala que vai levá-la para casa, mas antes pede para ela descer do carro e fazer um rebolado lá fora. A garota faz do jeito que ele pediu, mas cortei aqui a cena porque a garota exagerou demais. Em seguida, ele pede para ela voltar para o carro e eles irem para a casa dele. Porém, quando ela tenta entrar no carro, o Nair fala que só tem um probleminha. E ele não carrega interesseira no carro dele e fala para ela ir pegar carona com seu namorado imaginário. E ele fala que ela só queria ficar com ele por causa do carro e que ela é muito interesseira. Ele arranca a Lamborghini e ela acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O youtuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante, mas a garota fala que não porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim na rua dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito. E ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver. Ela se joga para cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. London a questiona porque ela diz que ele não fazia o tipo dela, mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. London então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. London questiona porque ela chamou ele de esquisito. Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. London fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, London fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo London.
O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro. Mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro.
Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Nate chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher dizendo que ela parece estar muito bem. E ele pergunta qual o nome dela e fala que o seu é Nate. Ela fala que realmente está bem, mas não diz o seu nome. O YouTube para na frente dela e pede para eles conversarem um pouquinho. E ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela não irá dizer o seu nome. Ela fala que não e diz que na verdade o rapaz não faz o tipo dela. Ele pergunta se isso é sério e ela diz que sim. O YouTube então fala que ok e se despede da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta qual era o nome do rapaz mesmo, e ele fala que tinha dito que era Nate, e ela fala que é um prazer conhecê-la e que o seu é Sandra. O rapaz fala que agora ela resolveu dizer o seu nome, e ela diz que o rapaz perguntou e que ela não estava prestando atenção pois ela estava no celular. Nate pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que iria encontrar uns amigos para irem para Beverly Hills, e o rapaz fala que entendeu. A moça então fala que o carro do rapaz é ótimo e muito bonito. Ele agradece e fala que tem um gosto muito bom de carros e diz que adicionou esse recentemente à sua coleção. A garota então fala que o rapaz deveria levá-la para dar um passeio. O YouTube pergunta se ela está a fim de dar uma volta e a mulher diz que sim. O rapaz diz que ela parecia muito decidida para onde estava indo. A mulher fala que o sol está bem quente. O Nate então diz que na calçada ela não parecia interessada nele e que agora ele está tentando entender por que isso mudou completamente. A moça diz que não era nada e que na hora ela só não estava prestando muita atenção no rapaz, mas que agora ele tem toda a sua atenção. Ele pergunta por que a garota está prestando atenção nele agora, e ela responde que é porque ele é muito fofo. Nate então fala que ele não era fofo quando se aproximou dela, e como ela disse, ele não é seu tipo. Ela diz que está olhando para ele agora, e que antes não estava, e que ela achou ele muito bonito. O rapaz fala que ok e pergunta sobre os amigos dela, e ela diz que eles podem esperar. O rapaz pergunta se ele tem a atenção dela agora, e ela fala que sim. O YouTube então diz que ok e que eles se veem por aqui. E a moça pede para ele não fazer isso e pede para Nate lhe dar uma chance. O rapaz fala que ok, que será somente uma chance e pede para ela entrar. Agora então, a garota entra achando que tinha convencido o Nate. Após entrar, o rapaz pergunta se ela é dali, e ela diz que sim e pergunta ao YouTube de onde ele é. E Nate fala que é de Trinity e fala que é por isso que ele estava tentando falar com ela, e diz que queria descobrir qual lugar. E diz que queria descobrir qual é o lugar legal nessa cidade. A moça fala que gosta de ir a Beverly Hills e fazer compras com seus amigos. O rapaz entende e pergunta se hoje ela estaria trabalhando muito. E a mulher fala que não trabalha. E a mulher fala que não, pois ela não trabalha. O Nate pergunta se realmente ela não trabalha. E ela confirma para ele que sim.
O rapaz então pergunta como ela está indo sair, sendo que ela não trabalha. A moça então diz que os caras vão pagar tudo para ela, o que ela quiser. O rapaz pergunta se é sério e fala que isso é um pouco doido. E diz que para ela é bem normal, e até fala que Nate deveria ir com eles. O YouTube fala que não está muito afim de fazer compras e fala que na verdade não está gostando muito das atitudes da garota e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça diz que não é nada disso e fala que essa é a sua realidade. E diz que acontece porque ela é muito bonita. O youtuber fala que acha que ela é sim, mas que diz que ela também só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. A garota fala que é verdade e pede o YouTube para olhar bem para ela e diz que não sai com qualquer um. Nate diz que é melhor ela descer e fala que eles não irão sair juntos. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora de Nate. Começamos o vídeo com London abordando essa bela garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está indo. A moça diz que vai bem e pergunta o mesmo para London. E o rapaz fala que ele está melhor agora. O YouTube elogia a garota e diz que ela está muito linda. E ela agradece o rapaz. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas o rapaz percebe que a moça está falando outra língua. London fica com um pouco de dificuldade para se comunicar com ela, mas tenta pedir o número da garota fazendo alguns gestos. E ela fala algumas coisas para ele, mas o rapaz não entende e pergunta o que isso significa. Mas mesmo com dificuldade na comunicação, o London tenta conversar com a garota. Ele pergunta se ela fala inglês, mas a moça faz uma cara de dúvida e o YouTube faz alguns gestos novamente. Mas a mulher continua com uma cara de desentendida. E eles ficam se olhando e o rapaz, vendo que isso não irá dar em nada, se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê o carro que o London está, ela volta perguntando se esse carro é mesmo dele. Ele fala que sim e diz que pensou que ela não falava inglês. E ela fala que sabe sim. London pergunta se ela estava mentindo na calçada e ela diz que não. O YouTube fala que na calçada ela não sabia falar inglês e ela diz que só estava brincando. O YouTube fala que está saindo e que não tem tempo para essas brincadeiras. A moça fala para ele não ir e ainda diz que pode ir com ele. O YouTube pergunta por que ela iria com ele e diz que ele nem a conhece e que ela mentiu para ele. A moça fala para ele que era apenas uma piada e diz para ele não levar tão a sério. O rapaz fala que realmente não estava com tempo e fala que já está indo agora. A moça fala então que ok. Mas então o London fica com um pouco de dó e chama ela. E ele diz que está um pouco confuso e pergunta o que ela acha de entrar no carro para eles conversarem um pouco. A moça fala para ele que tudo bem, então o YouTube fala para ela entrar. A garota entra e vai em direção ao banco do passageiro. Ela entra achando que tinha convencido o London. Após ela entrar, ele diz que pensou que ela não falava inglês, mas ela fala que sim e fala que isso já é passado. E a mulher fala novamente que era só uma piada e diz que ela é bem descontraída e gosta de fazer piadas com todo mundo. Mas o rapaz fala que não é esse o problema e que ela deixou ele um pouco chateada, porque ela estava entendendo o que ele estava dizendo e estava fingindo para ele. A moça então fala que isso faz parte das brincadeiras. Mas o YouTube diz que estava achando que aquilo realmente não era uma brincadeira. E ela faz uma cara de dúvida. Ele diz que assim que ela viu seu carro, parou com isso imediatamente. A moça fala que isso foi só uma coincidência e que ela já iria voltar para conversar com ele e parar com a brincadeira. London diz que acha que não e fala que acha que ela estava demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça então revela que se interessou pelo carro do rapaz sim, e ele então fala que já sabia de tudo isso e pede para ela descer. A moça fala que ok e desce não muito feliz, mas no fim acabou tomando um fora de London.
O vídeo começa com o Naye abordando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. E ela responde para ele que se chama Chelsea. Já ele diz para ela que se chama Naye e é um prazer conhecê-la. O Naye fala que ele é novo na cidade e tá tentando fazer novas amizades. A garota fala que ela pode ajudar ele porque ela é de Houston a conhecer a cidade. Ele fala para ela que seria ótimo. Em seguida, Naye pergunta se ela tem um namorado e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele pede para ela passar o número para ele e passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele pergunta quantos anos ela tem. Já ela fala que tem 23 anos. O Naye fala que ela é bem novinha. Em seguida, o Naye pergunta com o que ela trabalha. Ela diz para ele que trabalha em academia. Ele fala que ela tem um belo corpo e deveria ser uma modelo. E a garota agradece o elogio. Naye fala que gostou dela e achou ela muito linda e divertida e que ela está alegrando o seu dia. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e a garota responde que agora não. Em seguida, o YouTuber fala que o carro dele tá logo ali e pergunta se ela não quer conversar com ele lá dentro. E ela fala que sim, e eles vão na direção do carro e entram na Lamborghini. E ela fica muito impressionada com o carro dele. Em seguida, Naye pergunta o que ela gosta de fazer. Já ela fala para ele que gosta muito de beber e gosta muito de boates. Ele então fala que ele não bebe e também não fuma porque essas coisas fazem mal para o corpo. E ela acaba concordando com ele. Ele pergunta para ela se ela tem filhos. Já ela responde que ela deseja ter filhos daqui uns 5 a 10 anos, mas agora ela está bem tranquila. O YouTuber pergunta quais os planos dela para hoje, e ela responde que vai encontrar com as amigas mais tarde, mas que agora estava indo embora para sua casa. Naye fala que precisa dizer uma coisa para ela e chama ela para eles descerem do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está testando para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito humilde. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e agradece por ela ter sido muito legal com ele, e entra na sua gloriosa Lamborghini. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome. Ele fala que se chama Kilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira, e ela fala que mudou para cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui. Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo.
Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém. Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora que tem seu telefone e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta para ela se está tudo bem e tenta um papo descontraído com a garota. Depois dela falar que tá bem, ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo encontrar com algumas amigas. Ele pergunta se elas moram por aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Sabrina. Nate diz para ela: deixe-me pegar o seu número, mas ela responde que não passa o seu número para estranhos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas não confia em estranhos. Nate então pergunta se ela não confia em ninguém e ela responde que sim, que ela só confia em seus amigos. Nate fala que ele é de Trinity e está aqui na cidade para conhecer pessoas novas e fazer amizades e pede uma chance para conhecê-la melhor. Porém, a garota responde que não quer conhecê-lo e nem vai passar seu número para ele. Nate então caminha em direção à sua Lamborghini Urus e a mágica acontece e a mulher muda de ideia e vai atrás dele pedindo para ele esperar. Ela fala que gostou do carro dele. Nate pergunta se ela quer tirar uma foto e ela responde que sim. Ele então começa a tirar fotos dela e pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O YouTube então fala que as fotos dela ficaram muito boas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, ele fala que tem tempo livre agora e pergunta se ela não quer sair para comer alguma coisa com ele. E ela fala que é legal e que ela aceita sim. E depois que a mágica foi feita, nem parece mais a mulher que ele tentou falar no começo e estava o rejeitando. Dentro do carro, o Nate pergunta qual o homem ideal para ela. A mulher responde que é um cara que tenha dinheiro e que dê carinho para ela e não deixe faltar nada. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. O YouTube então fala que ela demonstrou ser uma mulher interesseira e fala para ela ser sincera. Ela fala que ela é interesseira sim, mas que ela quer o melhor para ela. Nate então fala que não quer perder mais seu tempo com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro falando que nem gostou do carro dele mesmo, mas acaba sendo rejeitada pelo Nate.